Irmãs, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus continue presente e seja cada vez mais abundante na vida de cada um de nós. Amém. Abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme narrativa do evangelista Mateus, capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Mesmo assentados como os irmãos estão, acompanhem a leitura desse texto. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ser tentado é pecado. Nós lidamos muito mal com a questão da tentação. Nós achamos que ser tentado é pecado. Se ser tentado fosse pecado, Jesus tinha pecado. E Jesus não pecou. A grande questão não é ser tentado, porque todos nós somos tentados e muitas vezes o tempo inteiro tentados. A grande questão é o resultado disso. Se nós, ao sermos tentados, cedemos à tentação, ou se nós, ao sermos tentados, não cedemos à tentação. O texto que nós lemos, muitas pessoas ao lerem dizem assim: é muita audácia de Satanás tentar Jesus. Satanás tenta desde o Éden. E sabe quando ele vai parar de tentar? Quando ele for varrido para o inferno. Depois do julgamento estabelecido por Deus, lá ele vai continuar sofrendo junto com aqueles que deram ouvido, mas aí ele não vai poder tentar mais quem estiver com o Senhor por toda a eternidade. Mas o Satanás ele vai tentar as pessoas, a exemplo do que fez com Jesus. E a grande questão da tentação é: não há um lugar físico para ela acontecer. E outra grande questão é: o diabo vai observar ou um ponto que você é vulnerável, ou um ponto que você acha que é autossuficiente, que também te deixa vulnerável. A grande questão é nós acharmos que podemos, por nós mesmos, pela nossa capacidade, vencer as tentações.
do diabo. Esse é o problema. Mas olhem bem que o Senhor Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Não só para ser tentado, mas para um período de retiro, onde Jesus dedicou tempo, 40 dias ao jejum e certamente à oração. E depois de estar ali durante 40 dias, imagine você fica o dia todo sem comer. Chega de tarde, final da tarde, começo da noite. Você se vê diante de um banquete, ou da possibilidade de um banquete. O que você faria por um banquete? Muita gente faz qualquer coisa. Muita gente faz qualquer coisa. Esaú, por exemplo, disse assim: de que me adianta a primogenitura se eu estou quase morrendo de fome? Jacó disse assim: então me dá a sua primogenitura que eu te dou a comida que você quer. E ele disse: toma isso, é seu, e me dá a comida. Com Jesus foi diferente. Olhe bem, o texto assim, é preciso dizer: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ou seja, aparentemente Jesus estava vulnerável exatamente na necessidade do seu corpo. Era uma necessidade real. Jesus comia com os seus discípulos frequentemente. Ele tinha fome como todos nós. Jesus não foi jejuar porque ele não tinha fome. Jesus foi jejuar para demonstrar para os seus discípulos a necessidade de consagrar o Senhor. E que há coisas que são muito mais importantes do que a comida. É óbvio que nós gostamos de comer. Haja visto nosso café da manhã aí, no primeiro domingo, nosso almoço no terceiro domingo, agora no dia primeiro, se Deus quiser, nossa confraternização do dia da família. Nós comemos, não há problema nenhum em comer. O problema é prioridade. Prioridade, mais do que isso. O problema é ceder a uma proposta só porque ela nos parece muito boa. Só porque ela nos parece muito boa. Quantas vezes nós somos tentados com coisas que nos parecem muito boas, porque se elas parecerem muito ruins, nós já vamos rechaçar de pronto. Por exemplo, alguém chega falando mal de uma pessoa para você. Se a pessoa chegar muito agressivamente, você vai dizer assim: olha, eu não quero me envolver com isso, eu não quero participar disso. Mas a pessoa chega sutilmente, dizendo assim: você sabe o que aconteceu? Aí ela já vai disparar um gatilho da curiosidade em você. Olha, eu não sei, eu não tenho certeza não, mas eu ouvi falar. Na hora que chegar esse ouvir falar, diz assim: se você ouviu falar, eu não quero ouvir falar. Corta. Por quê? Porque quando você diz: ei, o que você ouviu falar? Aí vem o veneno. E o veneno é para te intoxicar contra aquela pessoa. E você já sai emitindo julgamentos, condenações contra aquela outra pessoa. Às vezes o irmão. Uma vez, uma pessoa chegou falando para mim, uma outra pessoa, e eu cheguei, aí falei para ela assim, tudo bem, vamos chamar aqui para a gente conversar mais 3? Pastor, não precisa disso, né? Porque você sabe, as pessoas falam, mas depois ninguém confirma, e aí a gente fica assim. Então, se as pessoas falam e não confirmam, a gente não pode levar para frente. Aí eu fiquei sabendo, depois que a pessoa disse que eu sou burro. Pastor, é muito burro. Eu fui falar um negócio com ele, um negócio importante, e ele não quis ouvir. Fofoca é negócio importante. Essa semana, uma pessoa veio me confrontar. Sério? Diz assim: estou muito aborrecido com você. Eu disse assim: por quê? Porque você ficou sabendo que estavam falando isso e isso de mim, e você não procurou para me falar. Eu disse assim: e toda fofoca que você ouve, você procura a pessoa para poder tirar a satisfação? E ele é pastor também.
Aí ele falou assim, não, né? Eu disse assim, eu ouvi uma conversa, mas eu não sei a origem, eu não estava no dia que o assunto foi tratado, eu não sei quem falou, aí eu vou procurar você, e você já está aí imaginando quem falou. Eu estou inflamando você contra as pessoas, por isso que eu não falei, porque se eu soubesse quem falou, eu ia procurar a pessoa e ia dizer para ela te procurar e acertar isso com você. Não é levando uma conversa para frente. Aí, mas você ficou sabendo disso, você podia ter me dito, falei assim, para você ficar com ódio que você está agora, movido por mim, de chegar com o dedo na minha cara e depois me pediu desculpa, disse que eu estava certo naquela circunstância. E aí depois, graças a Deus, o assunto foi resolvido. Mas é muito complicado. Jesus foi tentado naquilo em que ele estava mais vulnerável. E ele tinha ali uma oportunidade de levar vantagem. Olha bem, ele ia calar a boca de Satanás, porque Satanás, na verdade, ele chega dizendo assim, se és o Filho de Deus, mas a ideia aqui é mais precisa ainda assim, ele não coloca em dúvida se Jesus é, ele diz assim, já que você é e pode fazer, faça. Já que você é o Filho de Deus, tem poder para fazer, faz. E era exatamente aí que estava, né? Porque o diabo ele usa isso com muita propriedade contra nós. Não, você pode. O que te impede? Não há problema. Se você pode, é porque alguém te deu esse poder. E se você tem um poder, use-o. Olha como que a coisa muitas vezes é sutil. E ele diz então, já que você é o Filho de Deus, versículo 3, traduzido por nós, né? Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus respondeu, demonstrando o que era a sua prioridade. O que era a sua prioridade? A prioridade de Jesus não era nem o jejum, nem a comida. A prioridade de Jesus era fazer a vontade do Pai. Cumprir o ministério que ele tinha recebido. A nossa prioridade, irmãos, não é fazer a nossa vontade, mostrar que nós podemos, dizer que nós podemos, alardear que nós podemos. A nossa prioridade é fazer a vontade daquele que nos chamou da morte para a vida, aquele que nos chamou do inferno para o céu, aquele que nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E então Jesus diz assim, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Satanás vai dar um segundo passo, usando a palavra de Deus para tentar Jesus. Ele está dizendo, já que você conhece, já que você citou para mim a palavra de Deus, então vem aqui que eu vou fazer um negócio com você. E então ele leva Jesus ao pináculo do templo e ele diz assim, atira-te daqui abaixo, atira-te, porque você vai ser cuidado por Deus. E ele diz assim, olha, como está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, versículo 6, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Satanás usou contra o verbo da vida a palavra da vida. Satanás vai usar contra você a Bíblia. Só que ele vai usar de forma distorcida. Ele vai usar de uma maneira que não foi para isto escrito. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa há pouco tempo, e a pessoa disse que perdeu, então, em muito pouco tempo, o pai, uma irmã e um irmão. E alguém chegou para ele e disse assim,
pastor, o que isso significa? Ele disse assim: para mim nada. Como assim, pastor? Olha, o senhor perde tanta gente assim. Ele diz assim: a vida pertence a Deus. A vida pertence a Deus. Ele dá, ele tira. E os três tinham morrido de câncer. E a pessoa querendo envenenar, dizendo: por que isso está acontecendo? Você é uma vítima. E aquele pastor disse: não, eu não sei, há coisas que por eu não saber, eu não vou dizer o que está acontecendo. O que está acontecendo é, Deus sabe o que é melhor. Na verdade, nós ouvimos todos os dias a palavra de Deus sendo distorcida, colocando na boca de Deus aquilo que Deus não falou. E é bem verdade, irmãos, que Deus tem compromisso com aquilo que Ele falou. O que não volta vazia para o Senhor é a palavra dEle, não a palavra que nós falamos em nome dEle. O Senhor nos prometeu que estaria conosco, mas não nos prometeu que nós não teríamos dificuldades. O Senhor prometeu que estaria conosco, mas não prometeu que nós não teríamos lutas e desafios nessa vida. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, mas Ele disse: no mundo tereis aflições. Tem um ano. Nós, na verdade, somos tentados muito mais pelo que nós achamos do que pelo que a palavra de Deus nos ensina. E muitas vezes ela é colocada para nós de forma distorcida, como Satanás usou aqui. Mas Jesus então diz para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O espetáculo seria tremendo, né? Jesus pula e os anjos vêm e acolhem Jesus e o colocam salvo. Jesus agora vai fazer sucesso. Jesus não veio para fazer sucesso. E nós também não. O João Vitor, quando era muito pequeno, ele tinha, sei lá, uns 3 anos. Estava numa época que tinha uns negócios de canal, um monte de coisa assim, começando aquilo. Aí ele falou assim: pai, como que eu faço para ficar famoso? Achei curioso, né? Como que eu faço para ficar famoso? Para os nossos visitantes, meu filho que tinha 3 anos, agora tem 22, né? Ele disse assim: como que eu faço, pai, para ficar famoso? Eu disse assim: por que você quer ficar famoso? Para as pessoas me verem na rua, me conhecerem, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: meu filho, nós não fomos criados para ser famosos. Nós somos criados para ser obedientes a Deus. Se a sua obediência a Deus te fizer famoso, joia. Mas se não, não faça isso. Não queira ser famoso por ser famoso. Aí eu falei para ele: muita gente famosa daria tudo para não ser famoso. Aí, como assim? Eu falei: olha, a pessoa vai num lugar, ela não vai ter sossego nenhum. Ninguém vai deixar ela sossegar. Aí, isso é bom para você? Não. Né? Não, aí já mudou para outro tempo. Eu não quero ser famoso. Né? Mas se a sua obediência a Deus te fizer famoso, tudo bem. Seja a sua prioridade. Sabe por quê? Nós não devemos tentar o Senhor. Jesus não queria ser famoso, Jesus era obediente. Ele não queria o espetáculo, ele queria a cruz. Ele sabia que é para a cruz que ele ia, e não para os anjos virem pegando, colocando. Se fosse no nosso tempo, né, a mídia toda lá, todas as fotos, todos os flashes. Não era isso que Jesus buscava. Jesus não buscava flash. Jesus buscava ensinar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. É para isso que nós somos chamados. E por fim, então, quando Satanás percebe que não está funcionando o seu modus operandi com Jesus, ele dá a cartada final. E aí, as pessoas às vezes discutem: mas os reinos do mundo são de Satanás para ele dar a Jesus? E desde quando Satanás tem alguma preocupação com a verdade? Satanás vai te prometer o que ele não pode dar, porque ele não tem compromisso nenhum com a verdade. Quem tem compromisso com a verdade é o Senhor Jesus.
É por isso que Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o diabo ele oferece o que for para te tentar. E ele tem algum compromisso com cumprir? Não, porque ele é mentiroso. O próprio Senhor Jesus diz que ele é mentiroso e pai da mentira. E então ele fala assim: olha, eu vou te dar todos os reinos desse mundo e a glória deles. Só tem um detalhe. O único detalhe. E o grande problema é o detalhe. Porque não era um detalhe. Não era uma coisa pequena. Era tudo. Era tudo. Para Jesus era tudo e para nós também. Era a adoração. Era quebrar logo o primeiro mandamento. Era tirar todo o fundamento. Era ruir toda a construção. Não era pouca coisa. Satanás fala como se fosse um detalhe, mas Jesus diz para ele: Satanás, retira-te, retira-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nós não podemos aceitar nem dar culto a alguém que não seja Deus e nem receber culto de ninguém. Porque nós também às vezes amamos receber culto. Quando as pessoas chegam elogiando, eu tenho uma dificuldade muito grande com elogio. Eu fico todo sem graça quando a pessoa chega me elogiando. Eu tento canalizar e dizer assim: a glória seja do Senhor. Mas eu tenho uma dificuldade tremenda. Você já deve ter visto, quando você chega falando assim: ah, pastor, o senhor fez bem, isso assim, assim. Eu fico meio sem jeito. Porque eu tenho medo de estar buscando uma glória que pertence ao Senhor. Eu sou servo. Eu fui chamado por Deus para ser servo. Você foi chamado por Deus para ser servo. E o servo, quando serve, fazendo aquilo que é ordenado para ele, ele deve olhar para si mesmo e dizer: Deus, o Senhor seja glorificado, porque eu só fiz o que era minha obrigação. Mas Satanás, ele tenta Jesus dizendo: olha, eu te dou tudo. Se ele podia, se ele não podia, se era dele, se ele tinha poder para isso, não importa. Ele não precisa prometer aquilo que ele pode dar. E ele não se preocupa em te prometer aquilo que ele pode dar. Ele se preocupa em te tirar do caminho, só isso. Em dividir a sua prioridade. Em falar para você que você é aquilo que você não é, ou para você fazer aquilo que você não deve fazer. Só isso. O objetivo dele não é cumprir o que promete, é te enganar. As pessoas lá, há muito tempo atrás, a pessoa perguntou assim: pastor, o senhor crê no diabo? Se eu creio. Pastor, mas a Bíblia diz que ele existe. Eu sei que ele existe, mas vou crer no mentiroso. Eu sei que ele existe. A Bíblia diz que ele existe, mas não podemos dar crédito a ele. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Quem veio da vida e vida em abundância é Jesus. Satanás, ao prometer tudo a Jesus, ele queria uma única coisa, mas era mais importante, era fundamental. O nosso culto, a nossa vida, tem que ser devotada totalmente ao Senhor. É por isso que o primeiro mandamento é esse: você não vai ter outros deuses diante de você. Você não vai fazer outros deuses para você, figurando de qualquer forma. Porque enquanto Jesus foi questionado qual era o maior mandamento, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso inclui adoração. Isso inclui o culto. Isso inclui saber para que nós fomos criados. Isso inclui saber para que nós fomos recriados em Cristo. E então, Satanás, diante da ordem de Jesus, retirou-se.
E Jesus foi servido por anjos. Quantas vezes, ao sermos tentados e cair na tentação, nós estávamos tão perto de receber uma grande bênção de Deus. Não devemos servir a Deus só por isso, mas devemos servir a Deus sabendo que Ele pode, e Ele cuida de nós em tudo, nos mínimos e nos grandes detalhes. Certamente, quando algo muito grande está perto de acontecer, o diabo intensifica os seus ataques para te tentar, exatamente para te derrubar. Exatamente para te derrubar. E você e eu devemos fazer como Jesus. Por isso nós somos chamados de cristãos, imitadores de Cristo. O Senhor, ao Senhor teu Deus adorará, e somente a Ele darás culto. Foi a resposta e foi a vida de Jesus. Jesus não aceitou dividir a glória de Deus com ninguém. Jesus não aceitou que a sua prioridade fosse mudada. Jesus não aceitou proposta nenhuma, por mais tentadora que ela fosse. A glória do mundo, os reinos desse mundo, dentro em breve passarão. As riquezas desse mundo vão ficar por aí. Vão ficar por aí. Quantas vezes a gente está muito bem de saúde e tal, e daí a pouco uma coisinha ou outra chega a notícia: morreu fulano e tal. Essa semana a gente estava na reunião da executiva ali em Curitiba, e o reverendo Roberto disse assim: acabou de falecer o presbítero Adalto Lourenço. Aí eu fico pensando, todas as discussões agora fazem parte da história. Se nós colocarmos o nosso coração nesse mundo, nós nunca nos satisfaremos. Sabe por quê? Nós sempre vamos precisar mais. Se você tiver 10 milhões na sua conta, você vai achar que precisa de 20. Se você tiver 20, você vai achar que precisa de 40. Se você tiver 40, você vai achar que precisa de 100. Porque as suas necessidades vão crescer, pelo menos na sua cabeça. Se você fizer uma plástica porque você acha que precisa melhorar isso ou aquilo, e não e colocar na sua cabeça isso, daqui a pouco você vai achar que precisa fazer 100. Se você achar que cada semana você precisa comprar uma roupa nova para você se realizar, daqui a pouco você vai achar que precisa comprar uma por dia. Se você achar que tem que trocar de carro todo ano para poder você se realizar, daqui a pouco você vai ter que trocar toda semana. Se você achar que o seu celular, você precisa de um celular novo, porque você não vai ser uma pessoa bem sucedida se você não tiver um celular novo, daqui a pouco toda semana você vai ter que trocar o seu celular. E você vai ter que trabalhar muito mais, e você vai se desgastar muito mais, e você vai... Por quê? Porque o diabo vai sempre alimentar essa necessidade para te distanciar do foco da sua vida. E o foco da nossa vida é o Senhor. A razão da nossa vida é o Senhor. Nós precisamos trabalhar? Precisamos trabalhar. Nós podemos ter alguma coisa? Podemos ter, sim, não há problema nenhum nisso. Não podemos colocar o coração nisso. Jesus não colocou o coração no poder desse mundo. Mas Ele disse: eu vim para adorar o Senhor, e eu vou adorar o Deus Todo-Poderoso com a minha vida e com a minha morte na cruz. É para isso que nós existimos. É para isso que nós vivemos. Não é para colocar o nosso nome na história, mas é para que, estando nosso nome no livro da vida, nos alegremos nisso e vivamos isso como uma prioridade máxima da nossa existência. O Senhor foi servido por anjos. Muitas vezes os anjos não virão nos servir. Na maioria das vezes não virão nos servir. Mas nós seremos recebidos pelo Senhor. Nós seremos recebidos pelo Senhor. Se
não nos deixarmos tentar, ou sermos vencidos pela tentação, porque o diabo vai tentar de toda forma, a mim e a você. Lembre-se disso. Ao Senhor nós vamos adorar, ao Senhor nós vamos servir, ao Senhor nosso Deus pertence a nossa vida, a nossa prioridade, a nossa realização, a nossa existência. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Lembre-se disso. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus querido, pedimos que o Senhor aplique ao nosso coração a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a não só temer ao Senhor, mas obedecer ao Senhor em tudo. Ajuda-nos como servos e servas do Senhor a sermos úteis ao Senhor e ao reino do Senhor aqui nesta vida. Em nome do Senhor Jesus oramos.